De Bem com a Vida, essa semana eu tenho a honra de entrevistar o Dr. Fábio Suzuki. Ele é cardiologista e vai falar um pouquinho para a gente sobre causas, cuidados, primeiros socorros, alimentação, no caso do infarto, né? Os dados são bem interessantes, então ele vai ensinar a gente e para a gente poder começar a prestar atenção em relação a essa doença que vem matando muita gente. Primeiro eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite, de poder estar ajudando, né, a população em casa que está assistindo. De repente vai ter os sintomas, tem esses sintomas que o senhor vai estar explicando e vai poder servir como alerta para que você possa procurar um cardiologista. Bom, primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho em relação à estatística do infarto no Brasil. Sim. O infarto ou o ataque cardíaco, né, Graciana, é a principal causa de morte no Brasil. Eles estimam que ocorram cerca de 300 a 400 mil infartos por ano no Brasil e cerca de 100 mil mortes por infarto por ano. Bastante, né? Bastante. Essa proporção, sim, ocorre mais em homens, cerca de 60%, e em 40% em mulheres. Eu estava lendo na minha pesquisa que o infarto mata 6 vezes mais a mulher do que o câncer de mama. Isso procede? Procede. Nas estatísticas falam em mais ou menos 6 a 7 mil mortes por ano nas mulheres por câncer de mama e em 40 mil mortes por doenças cardíacas ou por infarto, né? Eu acho que ocorre uma atenção maior hoje para a saúde da mulher, muita campanha em relação ao câncer de mama e às vezes acabam esquecendo dessa prevenção de doença cardíaca ou do infarto. Porque nós mulheres, a gente tem o hábito de fazer o check-up ginecológico, né, cancerígeno e tudo mais, e acaba não dando tanta atenção, porque assim, culturalmente a gente pensa em infarto, pensa em homem. E com esses dados, as mulheres que estão assistindo a gente têm que começar a colocar, né, a prevenção do coração no check-up, né? Sim, é muito importante que elas façam check-up, né, procuram um cardiologista para poder fazer os exames de rotina, né? Vamos falar da causa. Então, o infarto é causado pela obstrução das artérias coronárias pelas placas de ateroma, ou podemos chamar de placas de gordura, né? Elas levam à diminuição do fluxo de sangue no músculo cardíaco. É isso que causa o infarto, entendeu? Essas placas de gordura no coração. E aí, os fatores de risco? Isso, são vários fatores de risco hoje. Vamos listar aqui, principalmente hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, obesidade, o estresse, o abuso de álcool e drogas. E tem também o fator hereditário, né? Quem tem história na família de infarto tem uma chance maior de desenvolver a doença. A idade avançada e em mulheres, que a gente estava conversando, o uso do anticoncepcional também pode aumentar esse risco de infarto. Como que eu sei, por exemplo, hoje em dia, né, a gente ouve muito falar que, nossa, eu estou com uma dor no peito, a pessoa vai até o hospital e é gás. Ou, acho que eu estou tendo infarto, um ataque e tal. Quais são os sintomas, realmente, que a pessoa que está tendo o infarto, ela sente? O principal sintoma do infarto realmente é a dor no peito. Dor no peito a gente caracteriza principalmente em queimação ou aperto do lado esquerdo do peito, geralmente desencadeado por esforço físico ou por um estresse. Ele pode irradiar, essa dor pode irradiar para o ombro, pescoço ou braço, geralmente do lado esquerdo, né? E vir acompanhado de outros sintomas, falta de ar, suor frio, dor de estômago, náuseas, vômitos e às vezes até a perda de consciência. Olha só quantos sintomas, né? E, por exemplo, eu estou numa festa ou eu estou numa academia, e essa pessoa tem esses sintomas do meu lado e começa a passar mal. Quais são os primeiros socorros, os primeiros cuidados que eu tenho que ter para ajudar essa pessoa que está tendo essa dor, essa queimação no peito? Isso, quando existe a suspeita ou se reconhece o infarto, a primeira coisa é deixar o paciente em repouso, de preferência deitado, que não faça nenhum esforço físico. E a outra é chamar um serviço de ambulância, né,
o SAMU, por exemplo, para dar o primeiro atendimento a este paciente, entendeu? De uma forma mais profissional, entendeu? Se não houver... Isso, até cortando você, porque eu me lembrei de uma coisa muito importante, que eu tive um amigo que teve os sintomas, ele pegou o carro e foi dirigindo até o hospital. Isso é um perigo, não é? É perigoso, porque ele pode ter uma síncope, um desmaio no meio do caminho, causar um acidente, pode até ter complicações maiores do acidente do que do próprio infarto, entendeu? Além do risco para a população de outras pessoas que estão na rua. Então, isso jamais pode ser feito, né? Tá, ó, você sabe o que eu estou falando, né? Não pode pegar o carro e sair por aí, né? Eu sei que é um desespero, pode estar até perto do hospital, mas isso realmente não pode ser feito. A não ser que seja a única alternativa, se ele estiver sozinho, não tiver como chamar a ambulância ou o SAMU. Ou até alguém que esteja por perto. É melhor chamar alguém que esteja por perto. E doutor, quanto antes melhor? Quanto antes melhor. Apesar do alto índice de mortalidade hoje do infarto, né, ele pode ter uma boa evolução. Então, quanto antes você chegar no hospital para ser atendido, é bem melhor, entendeu? Os cardiologistas têm uma frase que usam muito, que no infarto, tempo é músculo, entendeu? É, porque tem gente que está sentindo, fala assim, vamos para o hospital. A pessoa fala assim, não, isso vai passar, isso vai passar. E nesse caso, não. Sentiu uma dor no peito, como o doutor Fábio acabou de falar, realmente já vai para o hospital, para não ficar uma coisa mais grave, né? Vamos falar sobre a medicação, porque muita gente acaba se medicando sozinho, né? E isso de forma alguma, né? De forma alguma. Os medicamentos devem ser utilizados, no caso do infarto, só por profissionais de saúde, a não ser que a pessoa já tenha um diagnóstico de doença coronariana, já tenha uma receita em casa, os familiares já foram orientados pelo cardiologista qual medicação usar no caso de dor no peito, aí ele poderia utilizar, mas sem orientação médica, tentar tratar com analgésico, com a dor do infarto de forma alguma. Ele deve procurar o pronto-socorro quanto antes. E como prevenir, se é possível? A prevenção, principalmente, você deve atuar nos fatores de risco, entendeu? Procurar um cardiologista, fazer exames de rotina, o check-up. Em relação aos fatores de risco, você deve tratar a hipertensão, tratar o diabetes, o colesterol, não fumar, controlar o estresse, ter uma dieta equilibrada, entendeu? Evitar o consumo excessivo de álcool, não usar drogas, né? E evitar a obesidade. E eu queria agora chamar a nossa nutricionista, você falou do colesterol, e ela vai explicar um pouquinho sobre o colesterol para a gente, que existe o colesterol bom e o ruim, e como ele disse, o colesterol, ele é uma das causas. Vamos conferir. Hoje a gente vai falar de infarto. E uma das principais causas desse problema de saúde é a alimentação. O estresse também é um componente bastante grande que leva muita gente a infartar. E o estresse também mexe na qualidade de vida e provoca algumas alterações dentro do organismo que nós também podemos diminuir o estrago que o estresse faz com a alimentação, introduzindo muitos antioxidantes, chás com fitoquímicos, frutas, verduras e legumes. Então a alimentação sempre tem um papel importante neste diagnóstico. O que eu acho muito importante de falar é que muitas vezes as pessoas ficam numa neura com a questão da gordura da alimentação. Tem que ficar? Depende. Existem tipos e tipos de gordura. E o colesterol, que é um tipo de gordura que está presente em alguns alimentos, não é o vilão. O colesterol é extremamente necessário para a nossa saúde porque ele é a matéria-prima dos hormônios sexuais. Então, uma criança, por exemplo, que vai dar um estirão de crescimento e vai entrar na puberdade, ela vai ter um aumento do colesterol para que o corpo use isso para produzir os hormônios necessários. O problema é quando esse colesterol começa a se acumular além do que deveria. Porém, também tem uma continha que nós temos que fazer porque existem tipos de colesterol. Existe o colesterol HDL, que é um colesterol protetor, e existe o colesterol LDL, que não é um colesterol protetor, que nós conhecemos como colesterol ruim. Muitas vezes você pega um exame de colesterol e você vai ver que o colesterol total está alto,
Só que o colesterol total é uma somatória das frações do colesterol, do HDL, do LDL e de uma outra fração que se chama VLDL, que também não é tão benéfica assim. Muitas vezes o HDL, que é o colesterol bom, é ele que está alto. Então essa pessoa tem mais fatores protetores do que maléficos. Nesse paciente não existe problema de ter um colesterol total mais alto. Isso não vai levar essa pessoa a ter um problema cardiovascular. Então sempre preste atenção nas frações do colesterol e não só na somatória do colesterol. O colesterol ele acaba se acumulando nas nossas artérias e ele vai fechando o calibre dessas artérias e o sangue começa a ter dificuldade de passar. Por isso que o aumento de colesterol é um risco para um infarto. Só que o colesterol ruim ele só vai aumentar se você tiver ingestão de gordura ruim. Então, frituras, gordura hidrogenada, como a margarina, por exemplo, excesso de gordura animal, gordura de nata de leite, queijos muito amarelos. Então, são gorduras que são um pouco mais perigosas e você deve tomar cuidado com elas, tá? Existem gorduras que são super benéficas, que é o que a gente sempre fala aqui, azeite de oliva, óleo de coco, e essas devem ser incentivadas na alimentação. Com moderação, pessoal, gordura é sempre gordura, então não é porque faz bem para a saúde que pode comer um monte, mas a preocupação é sempre com as gorduras que são as gorduras vegetais e que são as mais reativas para o nosso sistema cardiovascular. É importante também você ter ideia de que existe um exame que pode ser feito que chama homocisteína, é uma dosagem no sangue. Esse exame é muito simples e se essa homocisteína estiver desequilibrada, a pessoa tem um risco maior de ter um infarto. Esse exame desequilibra quando existe desequilíbrio da ingestão de algumas vitaminas no nosso organismo, que são vitaminas do complexo B. Por isso que é importante para uma pessoa que tem algum problema cardiovascular, não só se preocupar com a gordura da alimentação, mas se preocupar naquilo que você vai ingerir de bom. Porque as vitaminas do complexo B, elas estão principalmente nas frutas, verduras e legumes. Então tem que aumentar o consumo dessas vitaminas. Se a sua homocisteína estiver alta, é preciso fazer uma reposição de vitaminas. E isso tem que ser feito via suplementação, porque nós temos que reduzir esse valor com uma certa rapidez. O que fica de lição é, a alimentação saudável e equilibrada é necessária para tudo, para qualquer tipo de problema de saúde. Então, procure sempre um profissional que possa te orientar corretamente no que você tem que fazer para prevenir um infarto e qualquer tipo de doença cardiovascular. Outra profissional que veio agregar o nosso tema da semana, que é o infarto, é a farmacêutica Cristina da Rede Drogal, que vai falar um pouquinho em relação ao infarto. As doenças cardíacas, elas geram vários processos no organismo de uma pessoa. Existem pessoas que possuem apenas um problema cardíaco, onde ele se manifesta apenas com a alteração da pressão arterial. Porém, as doenças cardíacas, elas proporcionam ao longo dos anos outros tipos de patologia, como por exemplo, doenças metabólicas. O organismo necessita de um fluxo de sangue grande para que todos os seus órgãos funcionem de forma normal. E às vezes, dependendo da disfunção cardiovascular, a pessoa tem uma vascularização menor. Ela tem um bombeamento menor de sangue para todos os organismos, proporcionando assim, às vezes, uma diminuição da função de alguns órgãos. O colesterol, ele é uma patologia que proporciona uma doença cardíaca, porém, ela não gera no sistema contrário. Uma pessoa com um problema cardíaco, ela não vai desencadear um colesterol, porém o colesterol, ela desencadeia sim um problema cardíaco. E para isso é importante no dia a dia ter hábitos alimentares saudáveis, optar por comidas e alimentos que tenham um índice de gordura menor, evitar frituras, dar opções por assados e produtos que não tenham tanta gordura. O colesterol ele é uma doença que ele vai acumulando ao longo das artérias, fazendo com que as artérias tornem-se enrijecidas e assim diminuindo o débito cardíaco. O uso de medicamentos para tratamentos cardíacos, assim como para o colesterol, são importantes e são fundamentais no acompanhamento diário às patologias crônicas.
é importante respeitar o horário de tomada, não pular intervalos e assim ter uma qualidade de vida e mantendo assim uma saúde e mantendo assim a vida saudável. Outra notícia que sempre a gente vê, né, principalmente com jogador de futebol, até uma curiosidade minha, você vê a notícia assim, o cara é esportista, ele faz uma alimentação ótima, não fuma, não bebe, e está lá no meio do jogo, pode ser de futebol, basquete, enfim, e ele infarta. Isso é correto? Bom, na verdade, o que deve acontecer com esses esportistas não é bem um infarto, e sim uma arritmia. É muito difícil que um esportista com alimentação saudável, né, tenha um infarto. Mais provável que esses casos sejam de arritmia e não de um infarto. Agora, para as pessoas que pretendem fazer uma atividade física, o ideal é fazer um check-up, né? Porque existem pessoas que podem ter uma doença coronariana e não ter sintoma algum. Então, eles devem fazer alguns exames para provar que está tudo em ordem, para que eles possam praticar esporte de uma maneira segura. Eu sei que tem pessoas que torcem o nariz quando vão para a academia e a academia pede, né, um atestado médico, não simples, um atestado é realmente o que ele está falando. É muito importante, quer dizer, não é uma encheção de saco, entre aspas, da academia com você, mas sim você com você mesma, porque de repente, como ele disse, você não tem sintoma nenhum e pode ter problema do coração e de repente ter algum problema. Então, o que a gente tem conversado aqui, né, doutora, é que realmente você faça os exames periodicamente, que você tenha uma qualidade de vida, um estilo de vida, onde você se alimente bem, faça atividade física e sempre com o seu check-up em dia. Então, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa, as suas dicas, né, e as suas explicações, tenho certeza que vem ajudar a muitas pessoas que estão assistindo a gente, principalmente nós mulheres. Eu não sabia desses dados, não fazia, não questão, mas assim, sempre faço check-up da minha saúde, mas eu sempre esqueci do meu coração. E a partir de hoje, eu vou começar a dar uma atenção especial, porque é muito importante, tá? Bom, você sabe que todos os nossos programas você pode estar vendo através das redes sociais de Bem com a Vida Piracicaba. Tem o nosso canal no YouTube, tem o Instagram e tem também o Facebook, tá? Se você tiver mais algumas dúvidas e queira que a gente até envie para o Dr. Fábio, manda para a gente através das mensagens das redes sociais, a gente vai estar encaminhando para ele e aí a gente passa para vocês aí uma resposta em questão das suas dúvidas, tá? E finalizando, meus convidados toda vez recebem um presente maravilhoso da Lourenço, com vários produtos da marca Banana Brasil, que são produtos saudáveis, sem açúcar, seus filhos vão adorar. E tem aqui uma novidade, olha só que maravilha. São petiscos, né, à base de biscoito salgado de cúrcuma. Semana passada a gente estava falando sobre cúrcuma, inclusive a nossa farmacêutica explicou que ele faz muito bem, né, e trata muitas doenças. Isso foi comprovado cientificamente. Então tá aí uma novidade para vocês, uma cartinha da Lourenço. Obrigado. E queria realmente de coração agradecer essa experiência que você passa para o nosso público. Eu que agradeço pelos presentes e agradeço a oportunidade de poder falar desse tema de infarto, né, que é tão importante para a saúde da população. E vocês fiquem com Deus. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema super interessante para vocês. A Receita Minuto dessa semana não vai ser ela o foco principal, e sim a explicação nutricional. Pensei numa manteiga, né? Quando a gente fala de manteiga, tem vários tipos. A ghee, a de coco que é novidade. Bom, e tem a manteiga que todo mundo já conhece. Você sabe a diferença? Eu também não sei. Por isso eu convidei a Milena Beccari, a nossa nutricionista do programa, para estar fazendo uma receita muito simples, que todo mundo sabe fazer, mas ela vai fazer a receita explicando pra gente a diferença das 3 manteigas, que são bem diferentes, né, Mi? Bem diferentes. Tanto em termos de sabor, como em termos de funções no organismo, né? A manteiga de coco, como uma novidade, segue a linha do óleo de coco, de ser um óleo super saudável. A manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, também tem efeitos muito positivos no organismo, inclusive para baixar colesterol. E a manteiga comum, que já não é tão benéfica assim. Claro que em relação a uma margarina é melhor,
mas para a saúde ela acaba sendo um pouco inferior em relação a essas duas primeiras. Bom, a nossa receita, ela é simples, tá? Você precisa ter uma dessas manteigas. A gente vai trabalhar com a manteiga de coco, que é uma novidade que a Lourenço mandou pra gente, a gente vai testar. Eu escolhi alguns legumes, né? Mas você pode escolher a gosto. Então a gente vai batendo papo enquanto você, né, Mi, vai fazer pra gente. Vamos começar falando dessa manteiga de coco, que é uma novidade no mercado, né? Então, a manteiga de coco, eu acho que ela entra, além de ser a gordura da receita, ela vai entrar muito como uma maneira de acrescentar sabor nessa preparação, né? Dá pra ver que, ó, ela derrete bem. E o segredo é não deixar aquecer demais. Qualquer óleo, na verdade qualquer gordura. O grande problema é quando a gente deixa isso aquecer muito e ela muda de composição. Então por isso que fritura de imersão é tão condenada, né? Por mais que você fale, eu tô usando um óleo super saudável, mas não. Então nunca esquente demais uma gordura. Derreteu, já tá na hora de colocar o legume que você escolheu, tá? Agora fale pra mim, a manteiga de coco, até antes de começar a gravar, a gente tava comendo, literalmente, porque ela parece um doce gostoso, né? Sim, eu achei o sabor fantástico. Eu gosto de coco e achei o sabor muito interessante. Os benefícios. Então, o óleo de coco, e eu vou falar do óleo porque a gente acaba tendo mais estudos com ele, né? O óleo de coco é um óleo que ele não precisa passar pelo metabolismo hepático. É uma gordura que vai ser usada direto como fonte de energia. Então, é muito interessante para a pessoa que precisa de uma energia rápida. Por isso que está sendo muito utilizado por praticantes de atividade física, né? No pré-treino, que era algo que antigamente a gente não recomendava tanto, que se utilizasse óleo por causa do tempo de digestão, mas não, agora nós recomendamos e até incentivamos que o cliente use, porque é uma energia muito rápida e ela dificilmente faz estoque. Então ela não vai virar tecido adiposo, ela vai ser utilizada muito rápido pelo organismo. Então eu acho que esse é o benefício principal dela. Hoje em dia tem bastante dietas que usam como principal fonte só a gordura, né? Só gordura. O que nós temos... Era um vilão na dieta. Era um super vilão, principalmente gordura saturada, que é essa gordura dura, né? Que a gente vai ver que a manteiga de coco em temperatura ambiente, ela é durinha. Então isso é uma gordura saturada, a manteiga também. Antigamente elas eram super condenadas e agora não. Os estudos foram evoluindo e realmente nós vimos que as gorduras de origem animal, essas em específico, são muito positivas para a saúde, e as gorduras vegetais é que hoje estão sendo bastante controladas, né? Não é liberado como era antigamente. E o ghee? O que vem ser o ghee? O ghee é uma manteiga que vem da manteiga comum. O processo de produção você vai aquecer essa manteiga comum, uma manteiga sem sal, até o ponto que ela fique líquida e comece a ferver. Assim, você vai elevar a temperatura. Toda a manteiga vai formar uma espuminha quando você aquece. Essa espuma é retirada. Aí levanta essa fervura, que é essa espuma, e essa espuma é retirada. Toda a lactose que sobra na manteiga sai com essa espuma. Então fica Por isso que tá puríssimo. Aqui. Sem glúten, sem lactose, sem conservantes. Exatamente. Mas ela era uma manteiga normal. Ela era uma manteiga comum. Exatamente. Que virou uma manteiga clarificada. Mas essa manteiga tem um efeito muito mais positivo e protetor até para o sistema cardiovascular do que a manteiga comum. Por quê? Essa transformação causa essa diferença. Porque você tira a parte ruim da gordura da manteiga e que acaba sendo um pouco reativa para o sistema cardiovascular. Então, quando você joga fora essa espuma, você só mantém a parte pura do óleo do leite, né? Dessa gordura do leite. E isso é extremamente positivo para o corpo. E eu não recomendo mesmo que se use mais margarina, Gra. E quem tem condição de estar comprando... Então, a margarina, na intenção de fazer as pessoas comerem menos gordura saturada, há um tempo atrás... achou-se, né, na verdade estudou-se que a gordura que vinha de origem vegetal era melhor. Hoje já viu que, né, as pesquisas e a ciência já viu que não é assim. Então a margarina, ela é um produto que ela é muito prejudicial porque é um óleo líquido que em temperatura ambiente ele tá durinho. Ele sofre uma transformação física e química. E essa gordura vira uma gordura trans, que é extremamente reativa para o sistema cardiovascular. Então, não é recomendada mesmo que se use. E qualquer margarina é uma gordura trans. Então, pode ter adição de outras substâncias benéficas para a saúde,
Mas o veículo, que é esse óleo líquido que ficou pastoso, ele acaba sofrendo uma mudança na composição dessa gordura, e isso é extremamente reativo, causando problemas até, né, assim, cardiovasculares, com certeza. Então, ó, lição número 1. Manteiga ou margarina? Manteiga. Qual manteiga? Tem 3 tipos no mercado hoje. A gente vai optar pela ghee. Pela ghee. E pela de coco. E pela de coco. E a manteiga comum fica como a terceira e última opção. Tá vendo só que bacana? É uma receita fácil, mas com conteúdo para você essa semana, né? Espero que a Milena tenha tirado aí as suas dúvidas, mas você sabe que o programa tá aberto para tirar todas as suas dúvidas. Se você ficou aí com alguma dúvida em relação a essa matéria, você pode estar escrevendo nas mensagens do Facebook, pelo Instagram, que a gente passa para Milena e a gente responde aí para vocês. Mi, adorei esse quadro diferente que a Milena tá sempre aparecendo no nosso programa como dica e tal, mas hoje falando aí da manteiga e tirando as dúvidas, né? Manteiga, margarina, ghee, de coco, enfim, agora a gente já sabe na hora de fazer o supermercado que vai ser a melhor opção para você e para sua família. Queria agradecer você, Mi. Obrigada a você. A Degusta, que cedeu o espaço super bacana, e a Lourenço, né, que sempre está trazendo produtos saudáveis pra gente, no caso aí essa variedade de manteigas saudáveis que você encontra, tá? Decidir que tipo de ensino você quer para o seu filho é fundamental para o sucesso dele no futuro. Com mais de 50 anos de história, o Sistema Coque de Ensino une conteúdos pedagógicos e inovações tecnológicas dentro e fora da sala de aula, garantindo um mix completo de soluções educacionais que preparam para a vida. Por isso, na hora de escolher uma escola, prefira aquelas que oferecem o Sistema Coque de Ensino. Afinal, você já sabe, se o ensino é Coque, a escola é top.